Muito boa noite, está no ar o Análise Econômica. Quarta-feira sim, estamos aqui para debater assuntos de relevância nacional resolventes da área econômica. Para hoje, a área do oil and gas é a escolha e, em essência, o tema que nos leva à discussão é a descoberta das novas reservas na área do oil and gas para a província de Inhambane, onde a Sasol descobriu nos últimos tempos uma nova bacia de gás e poderá, de certo modo, nos próximos tempos, ser motivo de discussão a nível nacional, porque agora faz-se a revisão da área e a constituição, se ou não, é condição suficiente para a área comercial e daí poderão vir os próximos proveitos desta nova descoberta do país em relação à área de petróleo e gás. Em segunda fase, vamos discutir ainda sobre a área de petróleo e gás, a questão da Total em Cabo Delgado, retoma ou não o projeto. A Total pronunciou-se nos últimos tempos e a discussão que se leva à mesa mais uma vez é a discrepância do posicionamento quanto aos custos do projeto, custos iniciais, os atuais custos que podem, de certo modo, colocar a viabilidade do projeto em uma condição meio que questionável. Então, é nesta frente que iremos colocar o nosso debate. Para já, cumprimento muito boa noite, ilustre Elísio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a si e todos os telespectadores que acompanham o programa e internautas. Exato. E vamos exatamente discutir e iniciar a nossa abordagem de discussão exatamente relacionada à área do oil and gas. Em Inhambane, na última semana, é a notícia que está a se levar ao alto, descoberta de novos jazidos de gás na província de Inhambane por parte da Sasol. Moçambique tinha um contrato com esta entidade privada no passado, nos anos 2004, 2005. Ela começa a operar no nosso país, o pressuposto de um contrato validado entre 40 e 50 anos a operar no nosso país. E esse contrato estava, de certo modo, associado aos resíduos já descobertos pela empresa no passado. Essa atual descoberta insere-se no quadro do acordo previamente assinado pelo país e a empresa, ou urgirá aqui a necessidade de se fazer revisão contratual, tendo em conta esta nova descoberta? Ora, de facto, a mais recente descobre de mais reservas de gás natural em Inhambane, concretamente em Açores. De facto, mais uma vez, coloca o país, né, mais uma vez, no marco histórico, porque de facto havia sido anteriormente previsto aqui um contrato com um horizonte temporal de uma média de 25 anos, que é sequentemente a vida útil do projeto da exploração de gás em Inhambane, Temane, mas a petrolífera sul-africana Sasol, mas recentemente com essa nova descoberta, certamente que aqui haverá revisão de algumas cláusulas contratuais, de forma aqui a dar lugar à exploração destes novos zagueiros, assim que se provar que as quantidades existentes são comercialmente relevantes e justificam o investimento, porque ainda sem custo também a confirmação desses aspectos. Vai efetivamente aqui haver espaço para algumas revisões contratuais, por forma a se estender aqui o horizonte para o projeto. Ilustre Elísio, no início ou nos últimos anos, não talvez no início do projeto, mas nos últimos 10 anos tem-se questionado e bastante se discutido a questão dos contratos na área do oil and gas, precisamente o contrato que Moçambique firmou com a empresa sul-africana Sasol. Neste momento pode servir de oportunidade para Moçambique fazer revisão deste contrato ou ainda as cláusulas primordiais em termos de proveitos para o país continuarão na essência o mesmo, tendo em conta que talvez na forma inicial do contrato já previa-se a extensão deste contrato desde que se descobrissem novas reservas e que essas reservas fossem justificáveis no âmbito comercial. Bom, certamente sempre questiona-se mesmo a questão dos contratos, tipos de contratos, né? Mas importa aqui realçar aqui um aspecto muito importante, né? Os regimes regulatórios e contratuais deste tipo de projetos, né, são muitas das vezes definidos pela estrutura político e económico do país. Exato. E nota é diferente em Moçambique, né? O que é que acontece efetivamente?
eventualmente vem aqui, né, dentro de vários tipos de contratos, né, temos aqui aquilo que chamamos de PSA, Production Sharing Agreement. Então, este contrato em particular, né, a partilha de produção, particularmente, então, antes talvez não fosse de forma efetiva, porque o mercado nacional, né, para o gás não é assim tão grande. A demanda pelo gás natural a nível local não era tão grande, se comparado com o atual, porque se formos a reparar agora, nós temos agora uma nova demanda, temos a produção de energia elétrica a partir do próprio gás natural em usinas, né? Então, não só... Mesmo a demanda de consumo doméstico do gás é totalmente diferenciado nos últimos tempos. É verdade, e nós estamos aqui numa situação em que a petrolífera sul-africana SASOP, né, em parceria com o governo, temos aqui, já tivemos o FID para aqui a produção de LPG localmente, o gás de cozinha. Exato. Então já temos aqui, é oportuna essa descoberta e certamente que abriria espaço aqui para algumas revoluções contratuais, de forma a dar lugar aqui a esses novos fenómenos, a ter em consideração que a produção de LPG localmente, né, vai de certa forma aqui tornar o gás mais acessível do ponto de vista da aquisição do México, não só assim como na região austral, que atualmente temos estado a importar, maioritariamente gás consumido localmente é gás importado. Exato. Então, com a produção local, tornará este mais acessível para cada cidadão, do ponto de vista financeiro, porque quanto menos custos serem incluídos no processo de importação, desde as garantias bancárias e tudo mais, torna o gás mais... relativamente com um preço mais aceitável. Exatamente. Então, acredito que esta seja uma oportunidade para Moçambique migrar para o próprio processo de produção do gás a nível nacional. Mais do que exportarmos o produto em forma bruta, quanto fazemos agora para a vizinha África do Sul, mas também transformar o próprio produto a nível nacional para o consumo local, assim como para a exportação, de uma forma mais já processada. Eventualmente, certamente, né, é oportuno. Já era sem tempo, já é importante que nós tivéssemos cá uma refinaria que já passam 2 décadas, mas nós infelizmente continuamos a exportar o gás bruto, natural, que era importante que tivéssemos aqui refinado. E se este gás que é exportado naquela forma, é por causa mesmo das condições, é mais fácil transportá-lo naquelas condições do que refinado. Exato. Então, mas esta discussão da refinaria já também data há bastante tempo. Discute-se a questão dos mercados. Será que Moçambique, neste momento, seja oportuno criar a condição para a criação de uma refinaria, passa a redundância? Será que nós temos mercado? Porque temos que perceber que a postura, a estrutura de mercado da área de recursos energéticos é uma estrutura típica. Já existem os grandes oligarcas da área, já existem os grandes players da área. Será que Moçambique, neste momento, tem possibilidade de criar uma refinaria, primeiro? Segundo, a capacidade de se impor no mercado internacional no que diz respeito ao próprio gás já refinado? Ora, é um fato, né? É preciso produzir tendo um mercado ao consumidor. De facto, porque o gás, né, é um produto não tão fácil de armazenar. Né? Então, desde que produzido e refinado, tem que haver um mercado. E certamente que o país agora há condições, sim, há mercado, sim, no âmbito daquilo que é a transição energética. Nós temos aqui, o governo tem vindo a levar a cabo alguns projetos de massificação da LPG, que na sua primeira fase foi em Nampula, em Anchilo, nós temos aqui lá uma nova unidade de enchimento. Por fora, Nampula é uma das províncias mais populosas do país, Exato. mas se calhar nem 1/3 da população usa gás. Exato. Então, se recorrem a fontes de energia, fontes fósseis de energia, então estamos a falar aqui do carvão vegetal, entre outros. Então, nesse caso, com a introdução aqui, com a abundância do gás natural, além do gás já processado, LPG, o gás de cozinha, né? Então, a ser produzido localmente, certamente que haverá sim sempre mercado para consumo, quer sob ponto de vista local, não só no país, assim como na região. Nós temos outros países vizinhos que dependem do nosso gás. Exato. Mas para fechar, o que pode significar essa descoberta para o país, essa nova descoberta do gás a nível da província de Inhambane, em termos de proveitos e resultados para a própria população? Ótimo.
Bom, sem dúvida, né? Como sempre, né? Os empreendimentos de petróleo e gás são, sem dúvida, um dos negócios mais lucrativos do mundo, em geral, em particular, e em Moçambique não há de ser diferente. Né? Mas, desculpa cortá-lo, Sim. esta lucratividade tem uma afecção direta na população, porque o dimensionalismo desses projetos tem-se levantado projetos de um grande dimensionalismo, Sim. mas em termos estruturais para a mudança da própria condição de vida da população, não talvez no geral da população moçambicana, mas talvez até a população em particular da zona de exploração, ainda é um debate bastante questionável. Eu imagino, tem sido de facto palco de muita discussão, né? Porque muitas vezes questionam-se o porquê que nós estamos a beneficiar daquilo que são as receitas que derivam de gás. Numa primeira fase é preciso entender que não só sob o ponto de vista do gás que nós temos em Inhambane, assim como na própria zona norte, né, estamos a falar, a Total também está a explorar. E mais recentemente tivemos a Eni que posicionou a sua plataforma em Angoche. É mais um passo, é mais outro marco histórico que, sem dúvida, vai aqui impulsionar o desenvolvimento econômico. Mas importa também realçar algum aspecto. A mera abundância de recursos naturais não é por si só sinónimo de riqueza. Exato. Porque mais do que ter recursos naturais, é preciso saber como explorar e produzir, deixá-lo nas condições perfeitas, desejável do mercado. Exato. E para tal é preciso capital, desde que o próprio capital financeiro, o capital técnico, tecnologia e expertise na área de oil and gas. Portanto, como todo investimento, né, vai sim impulsionar o desenvolvimento económico, porque não obstante que o governo, né, se formos a reparar, né, maioritariamente o investimento é um investimento direto dos estrangeiros. Exato. Mas nem mesmo assim vamos aqui buscar algumas receitas, sim. O governo receberá das receitas, né, a quota parte, né, dos dividendos, né, correspondente à sua participação no investimento. Exato. Não só assim como terá de coisas, também royalties, outros bônus e as demais receitas fiscais decorrentes da legislação aplicável. Exato, que podem contribuir para o próprio desenvolvimento do país. Exatamente. Mas fez referência na sua abordagem inicial, Sim. que a existência de recursos energéticos por si só não é condição suficiente, talvez seja necessária, mas não suficiente para a riqueza de um país ou para o desenvolvimento de um país. Acredita que o modelo de gestão dos negócios de gás que Moçambique está a tomar é o certo? Leva ao desenvolvimento? Bom, a definição de modelos de gestão, a de contratuagem no seu todo, é muitas das vezes definidas, mesmo como já havia dito anteriormente, né, para a estrutura político-económica do país. Portanto, nós estamos em situação a que temos uma entidade, sim, que é a entidade reguladora, que define lá, temos a definição dos termos e contratos, tudo mais, e tudo tem sido feito, né, com vista a tornar essa exploração mais racional e sustentável Mas olhando para possível. qual é a sua experiência na área, Sim. é um especialista da área de óleo e gás, Sim. tem conhecimentos mais profundados, talvez, que mim e a maioria da população que esteja a nos acompanhar neste momento. Acredita que este modelo é capaz de levar o país a uma mudança? Fala-se muito das mudanças estruturais, fala-se da diversificação da economia a partir dos dividendos provenientes da exploração de gás. Acredita que este modelo é o certo? Bom, como havia dito, né, nós estamos aqui num processo, este é um processo, não é uma decisão, é uma decisão e a tomada dessas decisões sobre o modelo a ser implementado é uma decisão muito complexa que envolve muito e não é só tomada assim de forma supérflua, há estudos profundos que são feitos e análises que são feitas. Exato. Quer dizer, pode-se dar o fato de condar do tempo a uma decisão que foi adequada a uma década para aquilo que é a natureza atual do ambiente de negócio, porque o ambiente de negócio não é estático, é dinâmico. Exato. Pode sempre haver necessidade de revisão de um e outro aspecto, de modo a que adequá-lo a uma realidade econômica atual. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema, mas antes disso, vamos observar um curtíssimo intervalo de tempo e
que de certo modo poderá nos ajudar aqui a voltar na segunda parte do programa, onde iremos discutir a questão da Total e o seu posicionamento relacionado aos custos de transação e à retoma. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansada, mas o chão está cheio de água. As nossas casas não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 13, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya Davlosi, shikwe bukulu kumbaja. Timbongolo ni tuhumu,
até o meu tempo jaz. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Mais uma vez, boa noite, caros telespectadores, caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que o nosso canal disponibiliza para o efeito. Estamos aqui de volta para discutir a segunda parte do programa, como fazer referência, que é exatamente centrada à retoma da Total, que está a ser, de certo modo, impedida pela questão dos custos. A Total ainda reclama este posicionamento. Mas muito antes de fechar, antes de iniciar esta parte referente à Total, vamos também de fechar com a questão daquilo que é o impacto socioeconômico, na verdade, para a população moçambicana deste desenvolvimento de projetos de gás. Doutor Lísio, é consigo mesmo. Muito obrigado. Bom, como dizia anteriormente, né, efetivamente este projeto, né, proporciona aqui um desenvolvimento socioeconómico no pacato e reflita-se na vida do pacato cidadão. Sim. Questiona-se muito, né, será que o próprio pacato cidadão irá beneficiar-se desse desenvolvimento? Até que ponto nós iremos sentir este benefício económico destes projetos de petróleo e gás? Olha, talvez não seja assim de forma tão direta, mas certamente que vai sim surtir efeito, porque creio que o governo é responsabilidade do governo também criar mecanismos de modo a garantir com que as receitas que derivarem daqui do gás natural beneficiem a todo o país. De que forma, eventualmente, pode fazer e não só porque é responsabilidade do governo criar esse mecanismo, assim como está em curso este processo, né, desde investimento em infraestruturas públicas de qualidade, não só, assim como teremos também aqui a criação de um portfólio na economia para que não ficamos aqui reféns só de gás natural. Nesse caso, haverá daqui das receitas que derivarem daqui de gás natural, haverá aqui espaço para a criação do fundo soberano, que demonstra posterior investimento em outras áreas, até porque o gás natural é um recurso que, não obstante o fato deste ser escasso, é limitado e é esgotável. Portanto, nós estamos aqui numa situação de um recurso que há necessidade de criar-se aqui um portfólio de investimentos de assegurar aqui um desenvolvimento económico sustentável e que reflita-se na vida do pacato cidadão. É simples, é só olharmos aquilo que são os indicadores de desenvolvimento económico e social de uma sociedade. Eu ia falar de saúde e bem-estar, a primeira coisa. Se calhar teríamos que refletir até que ponto o estágio atual dos serviços prestados a nível da saúde que refletem-se aqui a um desenvolvimento. Não só, estamos a falar de questões da segurança alimentar, da qualidade da educação, são alguns dos indicadores de desenvolvimento de uma nação. E o governo certamente tem vindo a trabalhar, creio que em breve teremos, não é? E há dias estamos aqui com umas parcerias com o Japão para a criação aqui de uma indústria petroquímica, que o gás natural, um dos seus derivados, é a matéria-prima principal, um dos seus derivados. Gás natural pode ser usado na indústria petroquímica para a produção de adubos e fertilizantes e que podem tornar possível aqui a agroindustrialização. E partindo do pressuposto que a agricultura é a base de desenvolvimento de uma nação, havendo sim com o uso de adubos e fertilizantes, isso pode tornar possível a industrialização da agricultura, o que de certa forma vai reduzir aquilo que é a dependência externa na importação de alimentos. Exatamente. E não só vamos produzir para satisfazer aquilo que é a demanda local, assim como podemos exportar. E também aqui vamos, de certa forma, reduzir aquelas questões da segurança alimentar, a questão do risco da segurança alimentar. E ainda no âmbito do portfólio, temos também, não só na indústria petroquímica, e também temos aqui a produção da energia elétrica, né, como havíamos referido anteriormente, são outras fontes alternativas de investimento que vão tornar possível aqui a continuidade
do uso do gás natural a nível local, mesmo no fim dos projetos de gás natural, o horizonte temporal daquilo que é o prazo dos projetos de oil and gas. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema. Vamos exatamente falar sobre esta possível retomada total e a questão dos custos. Gil, seja bem-vindo, muito boa noite. Já falámos sobre este tema há tempos atrás, sobre a possível retoma total e a questão dos custos. Era sempre uma entrada que estava a ser levantada e mais uma vez a empresa pronuncia-se no mesmo âmbito. O que deve estar por detrás deste vem e volta desta empresa? Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar a quem nos vê de casa e a redação da FTV. Em relação a este assunto, nós já havíamos adiantado que também aqui há aspectos geopolíticos. Exato. Tratando-se de corporações tão grandes como a Total Energy, ExxonMobil, a Shell, Chevron, por aí em diante. Essas também têm cordões umbilicais com os bancos e têm cordões umbilicais com governos, não é? Naturalmente, o governo não só moçambicano, mas também de países por onde essas empresas são oriundas. Porque a falar da Total Energy em Moçambique, há que perceber que é uma empresa filha da Total Internacional, que é uma francesa. Mas de trás dessas empresas, essas grandes corporações, os acionistas principais são de quase todo mundo. Podemos encontrar lá franceses, americanos, etc. E esses também têm um poder de decisão sobre se vai ou não avançar um determinado projeto num país. Porque hoje, elencar assuntos de insegurança, por exemplo, em Cabo Delgado, sendo a Total, não faz muito sentido, porque há um país em que ela já está a explorar, Iêmen, por exemplo, está a explorar, em condições muito péssimas que moçambicanas, em termos de segurança. Mas está lá a explorar. Então, esse argumento está totalmente inválido. Estando inválido, agora tem outro argumento, que é a questão de renegociar os custos operacionais e de investimento com as empresas subcontratadas, ou seja, aquelas que prestam serviços à Total Energy. E nós já dizíamos isso, que suspenderam um projeto há acima de um ano, naturalmente teríamos esses problemas, problemas esses... É legítimo esse funcionamento da Total? A preocupação em relação aos custos? Olhando para aquilo que é a dinâmica do poder monetário internacional, é sim válido, porque a zona euro está em crise hoje, o dinheiro já está a custar muito caro devido à inflação. Exato. E quase todos os recursos energéticos também estão em alta. É legítimo este do custo do capital precisa ser acompanhado também com o custo é aí onde não seria no mínimo aceitável. É aí onde eu queria chegar. Se a Total Energy hoje argumenta de que os custos de serviço vão ser incrementados, então o governo de Moçambique tem aqui uma prerrogativa também de sentar com ela, renegociar os contratos de compra e venda, porque o preço de gás hoje no mercado internacional já está inflacionado. Exato. Já está inflacionado. Toda a zona euro agora está a vender o gás a muito caro, no qual este gás de Moçambique encontra um mercado. Ou seja, o preço negociado com o contrato de compra e venda, negociado entre Moçambique, o governo de Moçambique e esta concessionária, antes mesmo da crise russo-ucraniana, está muito, se calhar até 50% menos, não é? Menos do que o preço que é praticado hoje. Então, se ela parece a forçar esses argumentos de que para retomarmos o projeto, temos que renegociar os contratos com as nossas subcontratadas sobre os custos, então também o governo pode dizer, tudo bem, vamos sentar, renegocia aqui aumentando, mas também vamos renegociar o preço do gás e fechamos. Só que pronto, aqui há de haver um braço de ferro, porque esses contratos de compra e venda são de longo prazo e também são fechados. Tem aquele termo que nós chamamos de hedge. Eles fazem o hedge, do tipo, qualquer oscilação do preço não vai afetar os termos contratuais assinados hoje. É aí onde o governo vai, se calhar, ficar encalhado nessa abordagem da Total. Mas o tempo já nos permite bastantes abordagens. Vou-lhe pedir que dê os seus pontos finais em relação a isto. Qual é o procedimento que o governo deve tomar nos próximos tempos em relação a esta dinâmica e a relevância do projeto para desenvolvimento? É assim, os nossos contratos de concessão para pesquisa de petróleo e gás estão claros. Os operadores são aqueles que têm, naturalmente, maior parte de ações. A Total, neste momento, tem 26,5%. É a maioritária do grupo. Exato. Estando os outros com 15%, com 10%, com 20%, com 8%, não é?
Só que o somatório desses minoritários fazem a maioria em relação à Total. Então, Exato. o governo aqui pode dizer, ok, se a Total, como representante do grupo, não aceita avançar por causa dessas e outras prerrogativas, então pode, na mesma legislação, estes pequenos formar um consórcio ser maioritário e forçar a Total. Moçambique tem a possibilidade de forçar esta possibilidade de criação de Havendo consórcio? uma transparência, eu penso que pode. Porque o Estado é autônomo. O Estado é autônomo e o Estado tem as suas leis para impor. Até o próprio Estado pode declarar força maior, porque a força maior invocada pela Total já está, se calhar, até esgotado o prazo. Se for haver o contrato, no máximo são 6 meses. Mas hoje já estamos a falar mais de 1 ano. Então, o Estado, o governo já tem quase todas as prerrogativas para avançar, forçando a Total a regressar. Exato. Doutor Lísio, eu tenho que me desculpar por causa do tempo, vou pedir que dê as considerações finais e nesta análise de considerações finais, coloque um ponto sobre este posicionamento da Total e a possível relação com o governo. Bom. Mas vou pedir a brevidade mesmo, porque o tempo já não nos permite. Sim. Bom, estes contratos de petróleo e gás, dada a sua natureza, né, e como havia dito anteriormente, né, são definidos, né, de acordo com aquilo que é a estrutura política e económica do país. E aqui não é diferente. E aqui estamos há de haver eventualmente aqui um braço de ferro, mas para dirimir-se esse tipo de conflitos, estes contratos têm uma cláusula especial que chamamos de cláusula de hardship, que em caso de não haver um acordo entre as partes, este pode ser dirimido em outros fóruns, que não seja nem Moçambique, muito menos a França, que são aqui os principais players desse tipo de projeto. Portanto, há sim espaço de renegociação e revisão das cláusulas contratuais, havendo seriedade e vontade por parte de quem de direito. É possível, sim, Muito que obrigado. haja esse posicionamento. Muito obrigado, Dr. Lísio, muito obrigado, Dr. Gil, por juntos fazermos o programa durante esse espaço, sensivelmente 1 hora. Estivemos aqui a discutir a questão da descoberta do gás em Inhambane, mas também discutimos a questão da possível volta da Total e as relações contratuais. Quarta-feira sim, este foi o Análise Econômica desta semana.